Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao treinamento onde nós iremos falar sobre o processo de libertação da mente. O que eu vou comentar com você aqui, quando eu tive acesso a essas informações, verdadeiramente eu senti uma grande transformação na minha vida. Se você realmente estiver entregue a receber esse conhecimento, se você realmente estiver atento, atenta a receber esse conhecimento, você vai começar a entender de onde vem todo o sofrimento da humanidade, de onde vem todo o sentimento de incompetência, o sentimento de vazio, o sentimento de que a vida não faz tanto sentido, o sentimento de insegurança, de medo, de ansiedade, o sentimento de que você não é capaz de realizar os seus objetivos, os seus sonhos, o sentimento de onde tudo começa a gerar aquele conflito interno e uma certa confusão na vida da humanidade. Tá? Esses conceitos são conceitos que eu considero extremamente valiosos, são conceitos que hoje eu tenho a oportunidade também de compartilhar esses conceitos em escolas, para adolescentes e também para empresas, né? Palestras. E é incrível você começar a observar a transformação que esse conceito, que em algum momento nós nos perdemos desse conceito, o que ele começa a gerar de transformação na sua vida. Você já parou para pensar de onde vem todo aquele sentimento que existe dentro de você? Aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que as coisas não vão funcionar, aquele pensamento acelerado que ele nunca para, um sentimento de incompletude, de você não estar completo, um vazio dentro de você. De onde será que vem tudo isso? E nessa primeira aula, é sobre exatamente isso que eu quero comentar com você, tá? Eu quero explicar aqui para você o conceito da verdadeira dimensão da sua vida. O que significa essa verdadeira dimensão da sua vida e como você não ter o entendimento dela gera tantos atritos, tantas confusões, tantos problemas de relacionamento, tanto apego, dificuldade na questão profissional, dificuldade em se destacar nos ambientes que você quer. Então, nós vamos aqui começar a entender exatamente a origem do sofrimento da humanidade. E é por isso que eu chamo essa aula de a verdadeira dimensão da vida. Essa verdadeira dimensão da vida, ela vai te dar conceitos que você vai ter compreensão dos seus pensamentos. Você vai começar a ter compreensão por que você muitas vezes tem esses sentimentos de incompletude dentro de você. Legal? Então, só para você entender, eu vou começar a ilustrar aqui no nosso painel o que seria exatamente esse processo da verdadeira dimensão da vida. O que é a dimensão da vida? Antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui para você que nós não vamos falar sobre passado, sobre futuro. Nós vamos falar do que realmente importa, tá? Nós iremos falar daquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Então, gostaria que você ficasse muito conectado aqui junto comigo, que você separasse um papel e uma caneta para você fazer suas anotações, que eu tenho certeza que esse conceito que eu vou compartilhar aqui contigo, ele vai fazer uma grande diferença na transformação de vida que você busca. Tudo bem? Assim como fez e tem feito a diferença na minha vida e continua fazendo. Porque quando nós entendemos esse conceito que eu vou compartilhar com você, a sua condição de vida, que é o que você observa no momento, você começa a ter uma outra ótica para isso.
E ali vão acabando os sofrimentos começam a se acabar porque você transforma esse ponto de vista, esse conceito, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, mão na massa, papel e caneta na mão, para que a gente possa começar a entender esse conceito. O que é a dimensão da vida? Muitas pessoas não observam isso, mas qual é a dimensão que nós vivemos? Nós temos dois tipos de dimensões. Nós temos a dimensão horizontal, perfeito? Nós temos uma dimensão de vida horizontal, é aquela linha deitada, e nós temos uma outra dimensão de vida que é a vertical. Só que a grande humanidade, a grande maioria das pessoas que você for conversar aí fora, as pessoas que você for se relacionar, elas vivem na dimensão de vida horizontal. E talvez você, nesse momento, esteja vivendo na dimensão de vida horizontal. Agora, Diogo, o que é essa dimensão de vida horizontal? A dimensão de vida horizontal é o que deixa as pessoas constantemente preocupadas, é as pessoas que vai dormir hoje à noite e ela vai ficar pensando, ai meu Deus, mas amanhã eu preciso fazer isso e depois eu preciso fazer aquilo, ou ela está pegada com o sentimento lá do passado, porque eu fui abusado, isso está atrapalhando minha vida até hoje, porque aquele emprego que não deu certo e eu tô traumatizado com esse emprego. Porque eu nunca dou certo na vida, porque aquela vez aconteceu isso e depois disso a minha vida não progride, a minha vida não anda. Ou amanhã eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pagar tal conta. A grande parte das pessoas estão vivenciando essa dimensão de vida. Tá? Agora, o que é a dimensão de vida horizontal? O que significa a dimensão de vida horizontal? Eu vou fazer o desenho aqui. Então, aqui é o nosso ponto horizontal. Acredito que você consegue ver aí, tá? E vamos imaginar, eu vou cortar aqui essa parte, tá? Que aqui você tem o seu passado, ok? Você tem aqui o seu passado, e aqui você tem o seu futuro. Legal? E quando nós falamos em dimensão de vida horizontal, é essa dimensão de vida que a maioria das pessoas vivem hoje. A maioria das pessoas, ou você que está aqui nesse momento agora, ou no momento que você for dormir, ou pessoas que você conhece ao seu redor, muitas delas estão perdidas completamente nessa dimensão de vida horizontal. Ou elas estão apegadas ao passado, e aí ela tem aquele sentimento que eu comentei com você, que é aquele sentimento de, aquilo que aconteceu na minha vida, aquela vez, depois disso nunca mais a minha vida foi a mesma. Olha, é por causa disso que eu vivo a vida que eu vivo hoje. É por causa disso que as coisas não fluem na minha vida. Eu tô apegado a uma imagem, uma ideia do que aconteceu lá atrás. Isso às vezes 20 anos atrás, 10 anos atrás, uma briga que ela teve com o pai dela, um relacionamento que foi destruído, uma briga que ela teve com o irmão. E ela carrega essa mala pesada até hoje. Ela vive num formato de vida horizontal. Ela vive num formato de vida onde ela está apegada às ideias aqui do passado. E ela fica carregando essa mala. Ela fica carregando esse sentimento. Ela fica carregando essa angústia. Porque ela está apegada a uma condição de vida considerada lá atrás, lá do passado. E aí, qual que é a grande gravidade disso? Qual que é o grande problema que afeta a vida das pessoas em relação a isso que eu estou comentando com você? Porque quando você se apega à dimensão de vida horizontal,
a algo que ocorreu, e nós estamos falando aqui sobre o passado, tá? Ele rouba toda a sua atenção desse momento que você deveria estar aqui prestando atenção, por exemplo, nessa aula. E o seu pensamento, em algum momento, ele foi lá no passado resgatar imagens, ele foi buscar algo que para esse momento da sua vida não vai fazer muito sentido. Para esse momento da sua vida, onde você pretende criar uma nova condição de vida, uma nova realidade, onde você pretende realmente sair do ponto que você está e progredir em direção aos seus resultados, ao que você realmente almeja, a uma prova que você precisa passar, a um projeto que você quer construir, a um relacionamento que você quer viver, a um amigo novo que você quer ter na sua vida, a uma casa que você deseja comprar. Começa a não fazer sentido, porque você está apegado ao modelo de vida horizontal, você está apegado ao passado. Isso rouba toda a sua atenção, os seus pensamentos estão focados aqui e você não consegue viver uma nova situação de vida. Você não consegue construir a nova situação de vida que você deseja. E aí nós temos uma outra situação. A gente tem a situação daquela pessoa que a mente dela não para. A todo momento a mente dela está em movimento, só que agora ela não está mais apegada aqui na condição horizontal do passado. Essa pessoa, ela já está apegada à condição horizontal do futuro. Ela está aqui na aula, ela está assistindo essa aula e ela já está pensando, ai meu Deus, mas eu tenho que pagar aquela conta. Ai, daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola. Ah, daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Ah, daqui a pouco eu tenho que... Ela não vive esse momento. E essa condição, esse estilo de vida, essa falta de percepção em relação a essa questão do modelo horizontal, ela começa a causar o que na pessoa? Quando ela está muito focada aqui no futuro, ela começa a causar o sentimento de ansiedade, de desespero, de angústia. Como é que vai ser? Ai meu Deus, como que vai ser essa vida? E fica comigo que até o final dessa aula você vai entender qual que é o modelo ideal para você realmente viver a condição de vida que você realmente espera. Qual que é a questão ideal? Mas o importante é você entender esse conceito, é importante você entender essa dimensão horizontal de vida que a maioria da humanidade vive hoje. E ali ela começa a criar todos os pensamentos, ela começa a criar todas as questões mentais que a mente cria. O que eu vou fazer daqui a pouco? Ela deita na cama, ela não consegue dormir. Essa pessoa ela não consegue relaxar, ela não consegue dormir porque o pensamento dela, ela constantemente ela está focada no futuro. Constantemente ela está focada nos problemas que ela precisa resolver, como que vai ser daqui a pouco, daqui 30 minutos. Ai meu Deus, mas deixa eu terminar essa aula logo, porque daqui a pouco eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ela não se sente plena, e isso dá um desespero dentro dela enorme. Isso dá um sentimento de ansiedade, de angústia. E aí ela começa a descontar em algumas coisas. Ou ela desconta na comida, ou ela desconta com outros tipos de comportamentos. Porque ela não está aqui presente. Esse não é um estilo de vida que mantém essa pessoa no momento que realmente mais importa na vida dela. Que é esse momento que nós estamos falando aqui. Então, você entende a importância de você compreender esse contexto da dimensão de vida que você vive hoje? E aí, se você pudesse fazer uma reflexão, você vive hoje uma dimensão de vida no modelo horizontal? Deixa aqui nos comentários, seria legal você deixar a sua opinião aqui também. Porque
eu gostaria de saber como que você percebe a vida hoje. É nesse formato? Você muitas vezes está apegada ao passado, ou você muitas vezes está apegado ao futuro, cheio de preocupação, cheio de lamentações aqui. Se você estiver aqui no passado, da onde você acha que nasce todo sentimento de vitimismo, todo sentimento de insegurança, todo sentimento de traumas, medos, ideias e apegos ao passado, ao modelo horizontal, da dimensão de vida horizontal, com foco no passado. E onde você acha que nasce todo sentimento de desespero, de angústia, de ansiedade? São as pessoas que estão vivendo fortemente aqui no futuro. Ela não consegue dormir, ela não consegue relaxar, ela sempre está pensando no próximo passo, na próxima página do livro que ela vai ler, na próxima aula que ela vai assistir, na próxima conta que ela tem que pagar. Você entende? Ela não consegue ter tranquilidade, a paz interior que muitas pessoas buscam. Ela não consegue ter porque ela está perdida nesses tempos. Ou ela está perdida no passado, ou ela está perdida no futuro. Isso acaba virando ali. Ela perde toda a paz, ela perde todo o sentido de paz interior que existe dentro de nós, tá? Ela rouba toda a sua atenção, legal? E aí é muito importante que você entenda também como que o seu pensamento funciona. Eu vou apagar aqui só para ilustrar aqui para você, que eu acho que vai ficar bem mais de fácil entendimento. O que acontece quando você entra num fluxo de pensamentos contínuo? Você não para o seu pensamento, ele fica ali gerando fluxos de pensamentos e mais fluxos, roubando a sua paz, roubando aquilo que você poderia estar realizando agora, né? Você entra num fluxo de pensamentos contínuos, beleza? Você entra num fluxo de pensamentos contínuos, você começa a ter impulsos de pensamentos. E aí o que acontece? Esse pensamento que você tem, ele te gera uma emoção. Você pode observar, toda vez que você tem um pensamento, qual que é o processo do pensamento? Você tem um pensamento, esse pensamento que você cria, esse pensamento que vem, essa ideia que nasce na sua mente, ela gera um tipo de sentimento, um tipo de emoção dentro de você. E a partir dessa emoção que você tem, o que você começa a ter? Onde que ela emana essa emoção? No seu corpo. Essa emoção ela é refletida no seu corpo. Pode ver quando você pensa numa pessoa que você não gosta, que fez mal para você, você tem um sentimento de raiva. Essa raiva, o que ela causa em você? Você começa a ficar vermelho, o seu rosto esquenta, a sua mão começa a formigar, o seu braço, ou seja, quando você entende o fluxo do processo de pensamento, esse pensamento ele vai te gerar uma emoção, um sentimento, esse sentimento ele vai emanar no seu corpo, ele vai refletir no seu corpo, você vai ter uma ação em cima disso. Ou você vai brigar com alguém, ou você vai xingar alguém, você vai colher alguns resultados. Agora, os pensamentos que você tem criado na sua mente, quais são os resultados que tem criado na sua vida? Faz sentido isso que eu estou te falando? Então, você cria um pensamento, esse pensamento ele te gera uma emoção, tá? Ele forma uma emoção dentro de você, e aí essa emoção faz você ter um outro pensamento, e aí você entra nesse fluxo de pensamento, emoção, e aí você tem algumas ações em relação a isso, daqui a pouco você gera um outro pensamento, e aí vira o quê? Uma espiral de fluxos de pensamento, e daqui a pouco isso tá uma bagunça dentro da sua cabeça que nem você tá entendendo mais o que tá acontecendo. E ali você perde toda a paz interior,
E ali você começa a ter problemas de relacionamentos, você não flui no seu trabalho, a sua vida não anda, você não caminha, né, em relação à transformação de vida que você realmente deseja, porque muitas vezes você se perde no fluxo, nos impulsos do seu pensamento. E você acaba não criando a realidade que você quer. Tudo isso aqui que acontece, o que ele faz com você? O que ocasiona na sua vida? Ele rouba a sua atenção. Ele rouba a sua atenção do momento. Você se perde tanto aqui nos fluxos do seu pensamento, da sua emoção, e daqui a pouco gera um outro pensamento, e esse pensamento vem mais outro em cima, e você mistura com outro. Daqui a pouco você está perdido ou perdida na sua mente, nos pensamentos da sua mente. E quando não, você começa a criar alguns problemas na sua vida, porque esse pensamento ele não deixa você viver, ele não deixa você ter paz de espírito, ele não deixa você se conectar com a sua essência, ele não deixa você se conectar com o seu momento. Você sempre está perdida no seu pensamento, sempre está roubando a sua atenção do momento, sempre é aquela angústia que não passa, é aquele desespero que não vai embora, porque você sempre está preso ou está presa nesse fluxo. O pensamento gera uma emoção, aí daqui a pouco gera um outro pensamento, enfim. É o fluxo de pensamento contínuo. Responde para mim, hoje como que tá os seus pensamentos? Você tem um fluxo de pensamento acelerado? Você constantemente está se perdendo nos seus pensamentos? Você está focado mais no futuro, no passado? Como que você está? Se você vive hoje a dimensão de vida horizontal, você se perde no fluxo dos seus pensamentos? Como que está hoje esse sentimento para você? Você permite que esse fluxo de pensamentos contínuo, ele rouba a sua atenção? Você tem permitido isso na sua vida? Deixa aqui nos comentários, por favor, qual que é a conclusão que você está chegando até esse momento, que tipo de ficha tem caído aí para você, se essa questão de se perder nesses pensamentos tem realmente minado a sua energia, tem tirado a sua paz, não tem permitido que você construa a sua realidade. A maioria dos humanos hoje vive na dimensão horizontal da vida, tá? E qual que é o problema disso? O problema disso é você não se conectar com a sua essência, é você não se conectar com a sua raiz verdadeira. Diogo, eu não estou entendendo nada do que você está falando, o que você quer dizer com isso? Deixa eu apagar aqui, que esse é um ponto muito importante que a gente vai começar a falar a partir de agora, né? Qual que é o modelo ideal para você viver? Nós falamos que no modelo horizontal, você vive aqui, ó. Você vive no passado, você vive com apego ao passado, ou você vive com apego no futuro, tá? Só que existe, essa aqui é a condição que horizontal. É quando as pessoas elas estão perdidas nos pensamentos dela. Só que existe uma outra condição que eu quero comentar aqui com você, que é a questão vertical da sua vida. Perfeito? Quando você entende o que é viver na sua condição vertical de vida, você começa a se conectar verdadeiramente com quem você é. E quem eu sou, Diogo? Nós vamos chegar nesse ponto. Mas você começa a se conectar verdadeiramente com quem você realmente é em essência. Você é consciência pura. O que significa viver numa vida vertical? O que é ter um ponto de vista
vertical em relação à vida. Imagina uma árvore, tá? Imagina uma árvore. Essa árvore tá aqui, bonitona, beleza? Só que essa árvore, você já pegou ela grande e você só quis colocar ela assim, ó. Né? Só a parte horizontal dela aqui, você quis colocar como se fosse uma árvore de Natal ali, que tem um pezinho, né? Que você consegue apoiar. Se você deixa igual uma árvore de Natal, essa árvore ali, só com um pezinho, só que ela não está dentro da sua casa, ela está lá fora. E lá fora está havendo uma grande ventania. Tem uma ventania absurda lá fora. E aí você colocou a sua árvore de Natal lá, só que você colocou ela só com um pezinho horizontal de apoio. No primeiro vento que bater nessa árvore, o que acontece? O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai voar, certo? Ela vai embora. Por quê? Porque ela vive uma vida apoiada num contexto, numa dimensão horizontal, né? Ela não tá com a raiz profunda. Ela não é como uma árvore natural lá fora, quando você vai e vê uma árvore natural, ela tem uma raiz profunda para dentro da terra que você não consegue tirar na força ali humana só aquela árvore, né? O cara tem que pegar uma serra ali, cortar a árvore para conseguir tirar ela do local. Então, quando você vive uma vida numa dimensão horizontal, é como se você fosse uma árvore de Natal apoiada lá fora, numa ventania muito grande que qualquer vento que bate te leva embora. Qualquer vento que bate tira a sua paz. Você fala, vou voar, estou inseguro, eu não estou com segurança, eu estou com medo. Se bater um vento aqui, eu não sei onde eu vou parar. Eu, sinceramente, não sei onde eu vou parar. Então isso é viver uma vida numa dimensão horizontal. É você viver a todo momento com medo. É você a todo momento viver inseguro, insegura. É você a todo momento ficar ansioso com o futuro, o que vai acontecer. É você não ter mais fé na vida. É você perder a verdadeira certeza da vida, que é a fé. As pessoas têm perdido a fé. A fé é acreditar que na certeza da vida, né? Que as coisas realmente vão acontecer. Acreditar antes mesmo de você ver algo. Não é a fé religiosa que eu estou falando aqui. É a fé da vida, é ter fé na vida. Né? As pessoas perderam isso. As pessoas estão apegadas, quando ela se apega aqui muito ao passado ou ao futuro, é o medo, a insegurança. Você tá tipo a árvore de Natal no jardim lá fora, onde qualquer ventania que bate te leva embora, te deixa inseguro. Te deixa insegura, tá? Então o que é viver uma vida vertical? É viver uma vida onde existem raízes profundas. É viver uma vida onde você se conecta verdadeiramente com todo, você se conecta com o seu momento. Você não fica ali se lamentando porque há 10 anos atrás um primo seu te fez mal e por causa disso a sua vida dali pra frente não dá mais certo porque você brigou com a sua mãe, com seu pai, ou você foi traída num relacionamento, ou você traiu alguém no passado, ou você fica pegado a essa ideia do passado e qualquer vento que bate em você é devido a essa ideia que você criou que a sua vida não faz mais sentido. Você perdeu as raízes profundas da vida. Você perdeu a raiz que te sustenta, né? Ou você tem medo do que vai acontecer lá na frente, o medo da morte. Quantas pessoas vivem hoje com medo da morte? Né? E esse medo da morte é o foco no futuro, onde você
se perde nos seus pensamentos e ali você, ou seja, você é a árvore de Natal que está só com um apoiozinho lá fora que qualquer vento que bate vai te levar embora. Você não é uma árvore num jardim com raízes profundas. Então viver no modelo vertical de vida, né? Viver no modelo vertical de vida é viver um modelo mais preciso, é viver um modelo mais ideal do que você realmente espera da sua vida. É não permitir que o futuro ou o passado roube a sua atenção. Roube a atenção, tá? É não permitir que o futuro e o passado desconecte você desse único momento que importa, que é o agora. Você está perdida, você tem vivido ou perdido no futuro, no passado, ou você está vivendo uma vida vertical, uma vida onde você vive esse exato momento? Em qual modelo que você está vivendo? Dimensão de vida horizontal, onde você se perde nos seus pensamentos no passado ou no futuro, ou você está vivendo um modelo de vida vertical, onde o único momento que importa é esse momento que nós estamos aqui nos falando? Qual modelo de vida que você tem vivido? E aí, qual que é o grande problema de você viver uma dimensão de vida horizontal? O grande problema de você viver uma dimensão de vida horizontal é que você acredita que essa condição de vida horizontal, que essa dimensão de vida horizontal é a sua condição de vida, tá? Você acredita que viver aqui nessa condição de vida horizontal é a sua vida. E aí onde os problemas começam, né? Por quê? Porque é onde nasce o sentimento de que você não é capaz, o sentimento de constante preocupação de viver no futuro, o sentimento de se sentir uma pessoa indigna, o sentimento de se sentir uma pessoa que nunca conquista nada. Você acredita, vivendo aqui na condição de vida horizontal, que você é essa condição de vida, que você é o seu passado, ou que você é o seu futuro. Quando, na verdade, isso não é uma realidade. Você se lembra do fluxo que eu comentei com você? Você se perde no seu pensamento ele gera uma emoção, tá? Essa emoção reflete aqui no seu corpo, onde você começa a ter atitudes, né? E aí você volta para o seu fluxo de pensamento e você fica nesse fluxo contínuo que eu comentei com você. Você acredita que a sua condição de vida atual é a sua verdadeira vida. E aí você não tem paz ou tranquilidade para criar o quê? Para criar aquilo que você verdadeiramente quer, que é o que realmente importa, que é viver o momento vertical, que é o momento do agora, que é o único momento que você pode criar algo na sua vida. É o único momento que você pode criar uma realidade. Se eu fico apegado ao meu passado, ao meu futuro, será que eu estaria aqui nesse momento gravando essa aula para você? Muito provável que não, porque eu estaria preso no meu pensamento. Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ter alunos? Será que alguém vai vir aqui e vai curtir essa aula? Será que alguém vai deixar... Você entende? Eu estaria apegado aos meus pensamentos e eu não estaria construindo algo nesse momento, no agora. Talvez você já está vendo essa aula quando ela já esteja gravada, mas ela foi feita no agora, num eterno agora que existe na nossa vida. E quando você está apegado aos seus pensamentos do passado ou do futuro, você acredita que a sua vida é essa condição, que é a condição que você se encontra no momento. Né? As pessoas até têm um mito que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Você tem noção qual que é a importância do vazio? Se você não permite o vazio
aqui dentro da sua mente, não tem como você realmente pensar. Você acredita que você pensa, nós acreditamos que nós pensamos. Mas será que realmente nós pensamos ou nós temos atividades mentais? Fluxos de pensamentos. De onde vem a criação? Vem do vazio. Vem do momento que você realmente está pleno, que você está com a sua mente vazia. É onde você pensa para criar algo, é onde você pensa para poder se conectar. Só que você não permite esse momento, você não permite ficar livre dos seus pensamentos. Você sempre está perdido ou perdida, ou no passado ou no futuro. E isso não permite você viver uma vida vertical, uma vida no agora, uma vida onde você pode construir a sua realidade, uma vida onde você pode construir aquilo que verdadeiramente você é, aquilo que você pode ter a verdadeira paz interior, a verdadeira paz mental. O que é a paz mental? Eu não ficar ansioso, ansiosa com o futuro, eu não ficar apegado no passado, eu viver esse momento, que é o que realmente importa. Você tem permitido essa paz interior dentro de você? Você tem permitido essa paz que só é possível quando você elimina aquela voz interna, né? Se libertar do verdadeiro falso eu, o eu paralelo, né? E aí, onde nasce a insatisfação? A insatisfação nasce onde? Quando você está aqui nesse momento, mas você não quer estar aqui, você quer estar aqui. Só que você não pode estar aqui. Aqui você só está na sua mente, no futuro. Você só está na sua mente. Você só pode estar nesse momento que nós estamos aqui conversando, que é o agora. Só que gera um conflito dentro de você, porque você já desejaria estar aqui, só que você está aqui. E como ter paz interior se eu quero estar no futuro, mas eu estou aqui no agora? Ou eu estou aqui no agora, mas a minha mente está no passado. Como que eu posso ter paz interior se eu não permito vazio, se eu não permito viver esse único momento que realmente importa na minha vida, que é esse momento presente, que é a dimensão de vida vertical, que é a dimensão de vida sem apego aos pensamentos do passado e sem apego aos pensamentos do futuro. E as pessoas falam que para você ter mudança, transformação na sua vida, você precisa estar insatisfeito. Mas imagina só, se você está insatisfeito aqui agora, será que você vai conseguir realizar algo? Será que você vai conseguir estar focado? Será que você vai conseguir estar presente? Será que você vai conseguir estar em paz? E aí você fica sempre naquele ciclo de insatisfação, insatisfação. E quando que você vai estar realizado na sua vida? Quando que você realmente vai estar satisfeito ou satisfeita com a sua vida? Se não for nesse momento, em qual momento você estará satisfeito ou satisfeita? Se você continuar perdido ou perdida na sua mente em relação ao futuro, em relação ao passado, em que momento você quer realizar algo? Em que momento você estará com satisfação na sua vida? Então essa questão da insatisfação é um verdadeiro mito. Porque quando você chegar nesse futuro que só tem na sua mente, você vai estar insatisfeito de novo para tentar alcançar algo. Esse fluxo ele nunca vai acabar. E aí você sempre está insatisfeito, você sempre está insatisfeita. Isso acontece com você? Então, o que cria a verdadeira transformação na vida das pessoas? Qual é o verdadeiro ponto da criação, da transformação? É viver esse momento, tá?
Somente nesse momento vertical, deixa eu limpar aqui para ficar um desenho mais claro, que você já deve estar falando, que bagunça, Diogo, meu Deus. Mas são ilustrações aqui, você está acompanhando comigo, né? Vamos lá. Ó, então a gente está falando aqui que essa é a dimensão horizontal, né? A gente se perder no futuro e no passado. E aí eu estou propondo para você, para a gente viver aqui o momento vertical, que é o momento presente, é o único momento que você pode criar, é o único momento que você pode ter a transformação que você quer, é o único momento que você pode ter a paz interior que você deseja. E quando você está nesse momento vertical, que é viver esse presente momento, o que ocasiona dentro de você? É aqui que mora o entusiasmo. O que é o entusiasmo? Você sabe qual que é a origem da palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo, ela significa enteos, ela vem de Deus em si. Significa essa manifestação divina dentro de você para fora. Então, quando você vive esse momento, você começa a ter a paz interior, o entusiasmo, uma alegria para poder construir a transformação de vida que você quer. O que cria a transformação? O que cria a transformação de vida é viver esse único momento que importa, esse único momento presente. É onde você começa a ter, de fato, o entusiasmo, a alegria de viver este momento. Você começa a ter paz interior, porque você não está mais apegado aos pensamentos do passado ou aos pensamentos do futuro. Você está apegado ao único momento que realmente importa, o vertical, o agora. Você vai lavar uma louça, você sente a água pegando na sua mão. Você escuta agora, você começa a escutar os pássaros cantar. Você começa a observar o vento batendo nas folhas das árvores. Você começa a se conectar mais com a natureza, você começa a se conectar mais com esse momento, com o momento que realmente importa. E aí onde você começa a sentir um verdadeiro entusiasmo, né? Uma verdadeira alegria que vem de dentro para fora, né? Muitas pessoas buscam a felicidade. O que é a felicidade? É algo externo, é algo que está fora de você. Se você buscar a felicidade a todo momento, muito provável que você vai ter felicidades momentâneas. Felicidade, vou comprar um carro novo, eu tive uma felicidade. Só que essa felicidade ela não se sustenta. Ela sustenta 1, 2, 3 meses, daqui a pouco volta de novo, porque você precisa de mais um estímulo, você precisa se apegar ao futuro de novo, ao passado de novo. E aí você perde o entusiasmo que vem da alegria, que significa a manifestação divina dentro de você. Tá fazendo sentido isso que eu tô te falando? Você viver o único momento presente que realmente importa, que é o agora, é onde realmente você vai sentir a verdadeira transformação na sua vida. E qual que é o grande equívoco da humanidade? Não compreender a dimensão vertical. É onde mora todo o sofrimento. É onde viver a condição vertical é onde nos liberta do pensamento condicionado. Aquele fluxo de pensamento onde você se perde na sua mente, tá? Até para deixar um registro aqui para você, mente não é cérebro, tá? Na verdade ainda não existe nenhuma definição do que é realmente a mente. Os próprios cientistas não conseguiram chegar ainda na conclusão do que é a mente, né? Mas você consegue observar ela pelos fluxos de pensamentos. Ela não é o cérebro é aquela massa cinzentinha lá, não é isso, tá? A mente
ela ainda nem os próprios cientistas têm a conclusão do que é a mente, mas nós conseguimos observar ela através dos pensamentos que rondam nossa mente, através do fluxo desses pensamentos contínuo, a identificação com essa voz que fica falando a todo momento, né? Então, quando você vive esse momento vertical, você também cala essa voz. Sabe essa voz que fica falando, julga, critica, né, todo momento é um tribunal dentro da sua mente. Você acorda, ela já está te perturbando. Você tem dado muita moral para ela? Você questiona essa voz? Você se apega ao que ela fala? A gente vai se aprofundar bastante ainda sobre isso nas próximas aulas, mas é importante você ter esse conceito aqui inicialmente. Você vive hoje um modelo de vida vertical, né? Quando você foca no horizontal, você foca na disfunção humana. Isso é ter uma verdadeira disfunção. Você não está aqui. Quantas pessoas que você conhece que está perdida aqui, ó, tá perdida aqui, tá perdida aqui. Ela não vive esse momento. Você não consegue, muitas vezes, conduzir uma conversa com essa pessoa porque você está conversando com ela, ela está no celular, ela está vendo uma outra coisa. Então, essa é a disfunção humana hoje. As pessoas estão perdidas nos seus pensamentos e com isso ela não consegue encontrar o entusiasmo que ela busca, a alegria, a paz interior que ela busca na vida dela. O que acontece quando você foca muito no modelo vertical? Você cria a sua noção de eu baseada ou baseado nos seus pensamentos em relação ao futuro, em relação ao passado. Ah, porque eu sofri bullying lá atrás e eu sou realmente uma pessoa muito incompetente. Você sai do seu eixo, que você naturalmente, na essência, você é o seu eixo vertical. Você sai do seu eixo e você acredita que você é esse incompetente da sua mente, que a sua mente criou. Você acredita que você é uma pessoa vitimista, ou seja, você sai do seu centro, você sai do seu eixo central, que é viver aqui no momento agora, no vertical, que é a conexão. Você perde uma conexão com a sua essência, nós vamos aprofundar mais isso nas próximas aulas, mas você perde a sua conexão com a sua essência e você acredita que você é um pensamento. Você deixa de ser verdadeiramente quem você é. Você tem se identificado com seus pensamentos? Você tem se identificado com esses movimentos mentais que existem dentro de você? Deixa aqui nos comentários se você realmente tem se identificado com esses pensamentos. Vai ser um prazer poder entender um pouco mais sobre isso, até para a gente aprofundar mais essa questão, tá? Mas está fazendo sentido? Você está conseguindo compreender? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor, até para eu poder te ajudar nos comentários. Você está conseguindo entender essa questão de viver o presente, viver esse momento que é o que realmente importa, não se apegar nos seus padrões mentais em relação ao futuro, em relação ao passado? A verdadeira dimensão de vida, que é a vertical e não a horizontal, está fazendo sentido para você? Tranquilo para você até aqui? Está conseguindo compreender tudo isso que eu estou comunicando para você em relação a essas condições do seu pensamento? Uma vez que você entendeu tudo isso, é muito importante agora que a gente fale sobre a mente condicionada. É preciso entender essa questão da mente condicionada, né? O que seria essa questão da mente condicionada? Eu vou fazer mais um desenho aqui, porque olha que bagunça que eu estou fazendo aqui, hein? Mas vamos lá, deixa eu limpar aqui para que a gente possa entender o conceito, tá, da mente condicionada e o porquê muitas vezes as pessoas têm dificuldade para mudar. Por que as pessoas não mudam, né? Já se perguntou sobre isso? Já tentou mudar algumas vezes? Como que foi esse processo de mudança? Eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas, né? Dá uma olhadinha ao redor das pessoas do seu convívio e tenta observar
quem são as pessoas que tiveram uma verdadeira mudança? Eu não tô falando de tipo a pessoa tinha um Fiat Uno e ela comprou um carro mais bonitinho, um carro mais do ano. Eu tô falando de mudanças drásticas mesmo. Você já percebeu que as pessoas elas dão pequenas mudanças na vida dela? Por que que isso acontece? E eu quero explicar um pouco desse conceito que para mim fez muito sentido, né? E acredito que pode fazer um grande sentido para você também, que são as condições mentais criadas durante as experiências da vida, tá? É sobre isso que eu quero falar para você. O que que eu estou querendo dizer para você? O que que são padrões mentais? Aqui está a sua mente, consegue ver meu desenho aí, né? Então aqui está a sua mente e você tem esses pensamentos, né? Essas ideias que a sua mente cria, essas condições mentais, vivendo nessa condição de dimensão de vida horizontal, você cria pensamentos, né? Então, o que que são essas condições mentais? Você foi, durante o processo da sua vida, você foi adquirindo alguns pensamentos. Então você criou um pensamento aqui que você é tímido, um pensamento aqui que você é feio, que você é bonito, bonita ou feia, ou que você não consegue tantas coisas porque você não é uma boa comunicadora, um bom comunicador. Você cria uma outra condição mental aqui que você é pobre, é rico, que você nasceu para ser infeliz, enfim. Você cria uma série de pensamentos, uma série de ideias, tá? E aí, o que que acontece durante toda a sua experiência de vida, né? Existe até uma pesquisa que, não sei se foi Freud que falou isso, ou se foi algum tipo de pesquisa, preciso confirmar essa observação, mas que uma criança, depois dos 14 anos, dificilmente ela muda, porque ali ela já formou, muitas vezes, a condição mental dela, né? Então, para você ver o quanto isso muitas vezes fica enraizado e enquanto você não toma consciência disso, dificilmente você vai conseguir ter uma transformação de vida, a não ser que você esteja aqui nessa aula, você está tendo acesso a essa informação, o que são condições mentais, você tem total condição, total chance de transformar sua vida, desde que você permita que esse conhecimento ele seja realmente aplicado à sua vida, que você aplique, não só assista, não só acompanhe as aulas, mas que você possa aplicar também no seu dia a dia. Então, por esse motivo, né, por esses padrões mentais, eu sou velho, eu sou velha, eu já não sirvo para isso, eu não sirvo para tal coisa. Então você vai criando devido às experiências da sua vida que você teve. Então aqui está a sua linha do tempo da sua vida. Então aqui você foi adquirindo algumas experiências e teve alguns traumas, você teve algumas situações que você passou na sua vida e ali você criou algumas condições mentais, tá? E esses padrões mentais muitas vezes é o que conduz a sua vida, as suas decisões, as suas atitudes, a forma como você age no seu dia a dia. Você utiliza o filtro dos seus padrões mentais. Aí talvez você fala, poxa, Diogo, eu estudo muito, eu sou uma pessoa dedicada, eu me aplico e eu não tenho a transformação de vida que eu gostaria. Muitas vezes, essa questão de você ler, estudar, se desenvolver, isso é super bacana, mas o que pode estar acontecendo? Quando você lê, quando você estuda, quando você se desenvolve, você utiliza os filtros dos seus padrões mentais para absorver essa informação. Então, essa informação que eu estou te passando, você está fazendo um filtro baseado nos seus padrões mentais, como a sua mente enxerga a vida,
como seus padrões de pensamentos enxerga a vida. E é isso que nós chamamos de mente condicionada. Tá? Condicionada. Isso é uma mente condicionada. É quando você já passou diversas experiências, é quando você já passou diversas situações da sua vida, você foi adquirindo essas experiências, você foi vivenciando essas experiências e você adquiriu um padrão da sua mente, uma mente condicionada, tá? E com essa própria mente condicionada que você tem, né, com esse formato de pensamento que você adquiriu ao longo da experiência da sua vida, você filtra todas as informações da sua vida. Por exemplo, você já viu aquelas mulheres que falam: ah, homem é tudo safado? O que possivelmente aconteceu? Ao longo da vida dela, ela teve uma experiência de um relacionamento. Esse relacionamento não foi um relacionamento que ela teve uma experiência positiva, e a partir dessa ideia que ela criou no pensamento dela, ela condicionou a mente dela para pensar dessa forma. Então todo homem que aparece na frente dela, toda oportunidade que ela tem de fazer um novo relacionamento, ela vai filtrar aquela experiência nova, aquele momento do agora para o futuro, do presente momento que ela está vivendo, ela vai filtrar com a ideia que ela criou, com o pensamento que ela criou em relação a isso. Né? A mesma coisa acontece para o empresário que teve uma experiência, de repente, de negócio, o negócio dele não prosperou, e aí ele criou uma ideia: esse negócio de ser empresário não é para mim, não funciona. Ele criou um pensamento. E aí toda nova oportunidade que surge para ele em relação a isso, ele trabalha com a mente condicionada dele. Né? O aluno que reprova nas provas, ele teve uma experiência ruim, ele criou uma experiência nessa linha do tempo da vida, ele criou uma ideia: cara, eu não me dou bem em prova. E aí, sempre com essa mesma mente condicionada, é que ele vive as mesmas experiências novamente, e isso se torna um fluxo. Então, aqui está a dificuldade das pessoas mudarem de vida. Elas vão criando ideias de acordo com a experiência de vida que elas têm, e baseado nessa experiência de vida que elas têm, elas filtram todas as novas oportunidades, ela se identifica com esse pensamento, né? Ela pega esse pensamento para ela, essa ideia que a mente criou, né? A mente criou baseada ou no passado ou no futuro, e essa ideia que a mente dela criou, ela filtra todas as novas oportunidades, todas as novas situações que ela vai vivenciar. E com isso, por ela filtrar através dessas ideias que a mente cria, ela abraça essa ideia, vira uma amiga dela, ela sai do centro. Lembra viver na dimensão de vida vertical? Ela sai do centro, ela sai da essência dela, porque ela está apegada a uma mente condicionada. E aí, dessa forma, ela não consegue realizar o objetivo final que ela realmente gostaria, que é de atingir um determinado alvo, um determinado objetivo que fará sentido para ela. Só que como que ela vai alcançar esse alvo, como que ela vai alcançar esse objetivo, se ela está apegada a uma ideia, se ela está apegada a uma mente condicionada, se tudo que chega de informação para ela, ela filtra de acordo com a mente condicionada que ela tem, que foi criada através da linha do tempo de vida, das experiências vividas que ela teve. Você hoje é apegado ou é apegada a algumas ideias que a sua mente cria? Você está apegada ou apegado a uma mente condicionada na sua vida?
Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, eu gostaria que você pudesse anotar isso, tá? Papel e caneta na mão, para você anotar isso, para você fazer a sua reflexão. Você não é aquilo que você pensa que você é. Conseguiu entender o que eu falei? Olha só, vou repetir, tá? Tudo que você pensa sobre você não é você. Não é você. Isso são ideias que a sua mente cria. E uma vez que você tiver apegada a essa condição mental, raramente você vai conseguir a transformação que você deseja. Porque você está apegada a uma mente condicionada. Então presta atenção, você não é a mente, você não é aquilo que você pensa sobre você. Aí talvez você pergunte, Diogo, então eu sou o que as pessoas pensam sobre mim? Não, piorou, né? Piorou, você também não é o que as pessoas pensam sobre você. Se a sua vida está pautada, ou se o seu valor como pessoa, como ser humano está pautada ao que as pessoas pensam sobre você, você é a arvorezinha de Natal. Lembra a arvorezinha de Natal? Que ao qualquer vento que bate, você voa, você não tem segurança, você é uma pessoa insegura. Qualquer ventania vai fazer a sua árvore voar. Por quê? Porque você não está conectada à sua raiz profunda. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô te falando? Você não é o que você pensa sobre você, você não é as ideias que a sua mente cria baseado nas suas experiências do futuro ou do passado. Você não é a sua mente condicionada e você também não é o que as pessoas pensam sobre você. Você não é o que as pessoas pensam sobre você. Se você basear a sua vida no que as pessoas pensam sobre você, você terá uma vida como essa árvore de Natal, que tem uma basezinha que está no jardim lá fora, e qualquer vento que bate leva essa árvore embora. Entendeu? Você precisa estar conectado onde? As suas raízes profundas, para que você possa se libertar dessa mente condicionada. Diogo, agora como é que eu me conecto às minhas raízes profundas? Como que eu faço, Diogo, para estar conectado aí nessa questão das raízes profundas? Então vamos lá, vamos entender de novo a dimensão de vida vertical, que é onde a maioria das pessoas vivem presas ao passado, ao futuro, que faz ela ter uma mente condicionada dentro dessas ideias que ela cria dentro da mente dela, que é o que você pensa, o que você é. Diogo, o que quer dizer essas ideias que eu penso sobre eu? Eu sou tímido, eu sou feio, eu sou bonito. E olha que interessante, toda identificação com um pensamento, seja ele de superioridade ou de inferioridade, não é o seu eu verdadeiro. São ideias que você cria, que é o falso eu, baseado no Eckhart Tolle. Eckhart Tolle chama isso de falso eu, que é uma ideia onde você se apega a essa ideia, você vira uma amiga, um amigo dessa ideia, você abraça ela, você se identifica, aí você fica ali apegado com essa ideia. Você fala, ai meu Deus, eu sou isso mesmo, eu sou um pobre coitado. É uma ideia. O pobre coitado é uma ideia que a sua mente colocou aí para você. E aí você abraça o pobre coitado, ou a pobre coitada. E você fica identificada com essa mente, com essa ideia,
E essa ideia baseia toda a sua vida. A sua mente está condicionada, uma mente condicionada a ser uma pobre coitada. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, quando eu falo em se identificar com o seu pensamento das mentes condicionadas, eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre você se apegar a uma ideia que a sua mente cria, essa mente condicionada baseada nas experiências do passado, e você abraça essa ideia e você se desloca, você já não é mais você, não é o seu eu verdadeiro. Então, eu sou bom, eu sou maioral, também é uma ideia, só que é uma ideia de superioridade. E essa ideia também não é você. Isso é uma ideia que a sua mente cria. Diogo, então quem sou eu? Eis a questão. Quem sou eu, né? Quando a minha mente fala que eu sou uma ideia, que eu acho que eu sou o cara, ou acho que eu sou a cara, ou eu sou um pobre coitado, ou eu sou um tímido, ou eu sou rancoroso, ou eu sou raivoso. Então todas essas ideias é criado pela mente. Quem é você? Você, em natureza, tá? Em natureza, você é a essência. Existe uma consciência maior, que flui uma energia, e essa energia ela quer passar através de você. Só que quando você está identificado com a sua mente, ou quando você está identificado com algumas ideias em relação ao passado e ao futuro, existe um bloqueio dessa inteligência maior, que é a consciência, né? Nós somos, em essência, uma consciência. E essa consciência, ela quer expressar através de você. Lembra que eu falei do entusiasmo, que seria uma manifestação divina através da sua vida, através de você? Essa consciência, ela deseja fazer algo através de você, se manifestar através de você. Só que existe um bloqueio aqui, porque você vive hoje uma vida horizontal. Ou você está apegado ao passado, ou você está apegado ao futuro. Você não está apegado a este momento agora, que seria o nosso modelo vertical, que é o que eu estou propondo aqui para você. Viver uma vida no modelo vertical. Uma vida onde você não se apegue às ideias do futuro ou às ideias do passado. Mas que você viva esse momento, que você tenha fé para viver esse exato momento que é a vida no agora. Uma vida vertical. Para que você encontre a sua paz interior. Para que você tenha entusiasmo para realizar as coisas que você deseja. Uma pessoa em paz consigo mesmo, o mundo externo não tem a possibilidade de interferir na sua paz interior, porque você está firmado na rocha. Você não está na areia. Você não é a arvorezinha de Natal que qualquer vento que bate vão te levar. Você está aqui fincado na raiz. E quando você está conectado à raiz, você abre um canal para que essa sabedoria, né, possa se manifestar através de você. E essa sabedoria é a consciência, o todo. Existem estudos disso, inclusive. Aconselho você a ler um livro chamado O Método, onde professores estudados realmente falam muito sobre isso nas faculdades dos Estados Unidos, em Harvard. É um estudo direto sobre isso aqui. Existe uma consciência maior que nós todos. Essa consciência ela quer se manifestar através de você, através dos humanos, só que os humanos estão perdidos na mente deles, nas ideias que a mente dele cria,
E essa consciência ela não consegue se manifestar. E quando ela não consegue se manifestar, você se desloca, você cria uma ideia, você abraça essa ideia, fala que essa ideia é você, o pobre coitado, o tímido, a pessoa que não consegue realizar as coisas, o incapaz, enfim, você abraça essa ideia se torna você e você perde a conexão com o todo. É como se cortasse o Wi-Fi aqui, ó. Você não se conecta mais com a sua essência. E quando você não conecta com a sua essência, se você não está conectado com a sua essência, você está perdido ou perdida nos seus pensamentos do futuro ou nos pensamentos do passado. Dessa forma, você não consegue ter entusiasmo, você não consegue ter a sua paz interior. Você começa a se sentir uma pessoa indigna, uma pessoa com sentimento de inferioridade, tudo ideia que a sua mente cria. E você está apegado ou apegada a essas ideias. Então você não é aquilo que você pensa o que você é uma essência na mais plenitude das situações, você é uma essência. E você também não é aquilo que os outros pensam sobre você. Se você é isso, é porque você está totalmente fora do Wi-Fi. Você está desconectada aqui, ó, do todo. E você não está tendo essa conexão direta. E quando você não tem essa conexão direta, você acredita que você é o que os outros falam sobre você. Os outros jogam algumas ideias para você, você também abraça essa ideia e você se apega a ela. Hoje você leva a vida dessa forma? Como que você tem levado sua vida? Você tem se conectado com essas ideias que a mente cria? Ou você tem pautado a sua essência aqui no presente momento, no agora, nesse momento que eu e você estamos conversando? Como que você tem levado a sua vida? Quando você se apropria dessas ideias que a sua mente cria, você, como eu falei, você foge da sua essência, né? Você não se torna quem você verdadeiramente é. Essa paz interior no centro das coisas para realmente fazer o que você veio fazer nessa vida, realizar as coisas que você veio realizar nessa vida. Você fica perdida nos seus pensamentos. Então você acaba se tornando aquilo que você come. Já ouviu essa frase? Você se torna aquilo que você come? Se você abraça esse pensamento, você se torna ele. Um pobre coitado, uma pobre coitada, uma pessoa indigna, uma pessoa que é tímida, uma pessoa que não agrada a ninguém. Ou seja, todos esses pensamentos aí que sua mente cria, você se torna um eu paralelo, né? Você era para você ser aqui, você em essência, você se tornou uma outra pessoa, uma outra ideia, você abraçou essa outra ideia e aí você perde a conexão com o todo, você perde a conexão com a sua essência, você perde aquela paz interior, você está deslocado, você está deslocada, você não é mais você no centro, você é uma ideia que você abraçou e você se tornou ela, né? E aí está a origem de todo o sofrimento. O que é a origem de todo o sofrimento? É quando você se identifica com uma ideia. É quando você se identifica com esses pensamentos. A pessoa que acha que ela é a mais vítima do mundo. Ai, meu Deus, é aquele sofrimento, aquela... Então, dessa forma começa todo o sofrimento. Agora, por que você acredita que acontecem, por exemplo, as guerras no mundo? Aquele presidente que se sente o superior, que quer ter o respeito, que quer ter... É um eu paralelo que a mente dele criou. É um falso eu que a mente dele criou. Eu sou o poderoso. Então ele é o poderoso, ele quer dominar. E se ele quer dominar, aquela ideia que a mente dele cria, ele vai fazer o que for possível, porque aquela ideia fica ali na mente dele, perturbando aquele falso eu,
Como assim eu não sou poderoso? Quem aquele outro país pensa que é? E a nossa humanidade vai para o caminho que a gente já tem visto para onde tem ido, né? Então, esse tipo de informação, se você puder transmitir para as pessoas que você conhece, num bate-papo, numa conversa, chama essa pessoa para vir para o clube também, chama ela para fazer parte aqui junto com a gente. Não tenho dúvidas que a gente vai conseguir fazer um trabalho super bacana de levar cada vez mais essa informação para outras pessoas, para diminuir esse sofrimento que a nossa mente cria, para diminuir esse sofrimento que essas ideias são criadas. Se você ainda está meio confuso, se a sua cabeça está doendo de você aprender sobre isso, saiba que isso aconteceu comigo também. Você está no processo. Continua, não desista de entender isso, porque isso é libertador. Isso liberta. Tá? Então, continua seus estudos, volta essa aula, assiste ela de novo, repetidamente. Bob Proctor já diria que a excelência, né, as pessoas que chegam à excelência, é o fator da repetição. A repetição tem um poder muito grande. Então, repita essas aulas, assista ela de novo, de novo, de novo. Assista junto com um amigo, com uma amiga, convida seus amigos para fazer parte do clube junto com a gente, para que você realmente possa absorver e se libertar dessa ideia que traz o sofrimento para sua vida, que traz o sofrimento para sua mente. Tá? Quando você se identifica com essa ideia, você se identifica com a sua condição de vida, e você não é a sua condição de vida. Você só pode se libertar da sua condição de vida se você se libertar dessa ideia. Se você se tornar a sua essência, viver um modelo de vida numa dimensão vertical, não numa dimensão horizontal. Lembra qual que é o tema da nossa aula? A verdadeira dimensão da vida não é a dimensão horizontal, onde você se perde no passado e você se perde no futuro. Mas é o modelo de vida da dimensão vertical, onde você cria raízes fortes, ou seja, você está presente para criar raízes fortes e viver a vida na sua essência, se conectar com a sua essência. Se você está vivendo muito baseado nas ideias do seu pensamento, você perdeu a conexão do Wi-Fi com a sua essência. Ela está querendo se conectar com você, mas você está deslocado, está deslocada baseado em uma ideia que você criou ou que alguém te falou. Você não é aquilo que você pensa. Você não é o que as pessoas pensam sobre você. Você é uma essência pura, onde uma consciência quer se manifestar através de você. Mas só vai ser possível se você desapegar da sua mente condicionada e você viver o eterno agora. Tá fazendo sentido? Deixa aqui nos comentários o que você tem achado dessa aula e que ficha tem caído aí para você. Que tipo de pensamento tem gerado aí para você? Para essa aula, qual que é o exercício que eu proponho para você tirar essa semana de reflexão? Observa quais são as ideias que passam pela sua mente. O que a sua mente fala para você? Que tipo de ideia? Se você puder escrever as ideias em um papel, é bacana, até para você registrar e você entender o que sua mente começa a falar, esse barulho que não para na sua mente. Que durante as outras aulas você vai começar a perceber o quanto essa mente perturbadora ela tem tirado você do seu eixo central, da sua essência. E uma vez que você se identifica com outra ideia, você perde a sua conexão, como eu falei. Aí você não tem paz interior, você se apega a essa ideia, esse falso eu, e você não consegue realizar tudo aquilo que você veio realizar. Então, faça essa reflexão. Observe essa voz, não julgue ela, não critique ela, apenas observe, veja o que essa voz fala para você. Que aí nas próximas aulas a gente vai continuar a entender o quanto isso impacta fortemente na vida das pessoas, tá legal? Espero você na próxima aula, foi um prazer muito grande estar aqui com você, viu?
Até lá!